Bom? Ok, tranquilo? Bom dia, quero agradecer a todos aqui presentes, seja fisicamente ou virtualmente. Meu trabalho é dimensionamento de imagem de amostragem. Nesse caso, esse trabalho que eu estou mostrando aqui não está relacionado diretamente com, não é um projeto inédito feito na minha tese, na verdade é algo paralelo, realizado entre a professora Vanessa Cerqueira Kopp. Meu nome é Davi, o Flávio é apresentador junto comigo, juntamente com a professora Vanessa, e o meu orientador é o professor João Felipe. E, nesse caso, a minha apresentação é uma apresentação um pouco simplificada, eu tentei realizá-la de forma a tentar abordar aspectos um pouco mais complicados da geoestatística de forma simples, né? Então, os franceses que me perdoem, eu não vou tentar utilizar matemática muito profunda ou aspectos teóricos muito aprofundados nessa apresentação. É mais uma apresentação sobre um estudo mesmo, né, de forma simplificada, como seria um processo, uma metodologia de se dimensionar uma malha de amostragem. E as malhas de amostragem, nesse caso, né, essa metodologia que nós vamos demonstrar aqui sobre malha de amostragem, pode ser aplicada não apenas na mineração, mas em qualquer tipo de trabalho que envolva variáveis regionalizadas no espaço, né? Podem ser trabalhos do meio ambiente, pode ser trabalho de engenharia civil, então é uma abordagem genérica. Em casos de projetos greenfield, que nós temos poucas amostras, né? Nós temos uma quantidade de dados muito pequena, se torna complicado a utilização dessas técnicas, mas à medida que nós temos uma quantidade de informação suficiente para poder abordar essa informação, esse tipo de metodologia se torna mais interessante. Inicialmente, eu vou começar com a introdução, né, falando sobre alguns aspectos teóricos relativos ao dimensionamento de imagem de amostragem. Vou falar sobre a metodologia, né? Então, nós estamos apresentando um dos tipos de metodologias possíveis a serem realizadas, existem outras formas, no entanto, essa, nós consideramos ela na nossa metodologia, no nosso trabalho. Apresento resultados em um banco de dados de contaminação do solo do Jura, uma região da Suíça, que pode ser encontrado no nível do Pierre Bourgaert. Apresento as conclusões, as referências e os agradecimentos. Bom, na mineração, como todo estudo que nós vamos tratar com dados espacialmente localizados, nós necessitamos uma quantidade de amostras. Né? As amostras são uma seleção de pequenas partes desse nosso objeto de estudo. Nós podemos ter amostras que são de testemunho de sondagem, podemos ter amostras de canaleta, podemos ter de pó de perfuratriz, existem diversos tipos de qualidade diferentes dessas amostras. E essas amostras devem ser representativas, elas devem sintetizar a informação desse nosso objeto de estudo, no caso, o depósito mineral, ou a região de contaminação do solo, etc. A representatividade, nesse caso, pode ser, né, abordada como a própria localização desses posicionamentos dessas amostras no espaço. Por isso, nós precisamos de uma malha, né, um posicionamento dessas amostras em certos locais que abordem, né, todo esse depósito que nós estamos trabalhando. Então, aqui seria um exemplo, um desenho, né, de como seria uma malha de amostragem, tem a localização dessas amostras. No entanto, nem sempre nós conseguimos malhas regulares, perfeitamente regulares, né? Muitas vezes nós temos aqui um rio passando, nós temos uma área de proteção ambiental, nós podemos ter imprecisão humana na hora de localização desses furos, né? Então, o professor meu, às vezes, brincava, né? O professor João Felipe já falou, né? O famoso furo de helicóptero, né? A pessoa vai posicionar um furo, ele está acima da topografia, né? Então, existem erros associados a essa imprecisão humana também na coleta dos dados. E qual é a importância, na verdade, da amostragem nesse sentido de garantir a informação que nós precisamos? Então, aqui é um exemplo, né? Nós temos aqui a foto original da foto da Lena. Então, eu peguei essa foto, então ela tem pixels, cada pontinho desse aqui corresponde a um pixel da foto, e eu amostrei aleatoriamente esses pixels. São 50% desses valores dos pixels totais, 0,05% amostrado, e 0,05% amostrado, né? Nós vemos que quando nós temos uma amostragem, né, completamente densa, né, nós temos quase que uma reprodução direta desse meu padrão original. À medida que essa minha amostragem começa a se tornar esparsa, os dados começam a se tornar esparsos, eu perco a noção, né, dessas feições determinadas aqui pelo meu banco de dados original.
Nesse caso, quando está muito, muito esparsa, fica difícil de enxergar. Então, existe um efeito da informação nessa interpolação que nós utilizamos. Nesse caso, eu utilizei um interpolador espúrio, né, o Nearest Neighbor, e a gente vê que com quantidade intermediária de dados, né, amostrados, a gente consegue ver as feições iniciais do rosto da Lena aqui, né, o nariz dela, o chapéu, né, e no caso que eu tenho uma quantidade muito pequena de amostras, eu quase já não enxergo nada. Então, o objetivo principal da amostragem da mineração é ganhar informação sobre o objeto de estudo que nós estamos trabalhando. Ok? Em contrapartida, nós temos um outro peso que é muito problemático, que é a questão do custo. Então, isso aqui são dados retirados de engenharia civil. Né? Então, eu faço a sondagem, cada sondagem dessa tem um custo, né, por metro perfurado. Esse custo pode estar relacionado, por exemplo, à questão da competência mecânica dessa rocha que nós estamos mostrando. Rochas vulcânicas tendem a ter um preço maior em relação, por exemplo, à sondagem de solo. Nós temos, então, aqui duas forças agindo. Uma força que age pelo ganho, né, da informação da amostragem, que é o nosso objetivo dela, e nós temos uma força que é o custo de amostragem, que faz o contrário. Né? Eu não posso sair mostrando tudo. Em alguns casos, esse ganho da informação pela amostragem é interessante, mais interessante, tem um peso maior, né, do que o custo. Então, por exemplo, no caso de um desastre ambiental, uma questão desse sentido, uma questão de emergência, a gente conseguir entender todas aquelas variáveis que estão ali. Outros casos, como que é muito prático, ocorre muitas vezes na mineração, é o nosso custo da amostragem. Então, a gente quer minimizar esse custo, né, quer reduzir esse custo da informação que a gente obtém o máximo possível. Então, duas perguntas são sempre importantes quando a gente realiza esse dimensionamento de amostragem, que uma, que eu estou disposto a pagar? Né? Quanto que vale o salário, né, os 14 meses de aluguel lá do seu barriga com o seu Madruga? Ninguém nunca sabe. Será que ele está disposto, o seu Madruga, a trocar esse valor, né? Então, que erro que eu estou disposto a pagar por isso? Né? E pelo que eu estou disposto a pagar? O pelo que é uma questão muito importante na mineração, que muitas vezes as pessoas tentam planejar a malha de amostragem e não sabem o que nós estamos querendo ter essa informação. A informação é sobre o quê? É sobre mineralogia, né? É sobre o litotipo. Então, pode haver uma mineralogia, por exemplo, uma moscovita ou um determinado mineral pode prejudicar na flotação. Será que é esse mineral que é mais importante a gente conhecer? Algum elemento deletério, né, se é alumina, se é sílica, né, propriedades mecânicas. Na verdade, para fazer um trabalho de engenharia, eu preciso, na verdade, saber a propriedade mecânica. Então, tem diversos tipos, né, de variáveis diferentes que nós podemos querer entender, né, com essa malha, né, de amostragem. E, dessa forma, seria interessante a gente poder classificar, né, nossos depósitos quanto à dificuldade ou não de se amostrá-lo. Né? Existem diversos tipos de classificação de depósitos minerais, existem classificações econômicas, são a mais clássica, é minérica e estéreo. Existem classificações morfológicas, de origem, genética, tempo, o ambiente geotectônico, mas a mais importante na hora de se classificar, né, dimensionar essa malha, é a nossa classificação estatística. Né, saber o quanto disperso é esses nossos dados em relação ao valor absoluto. Então, vamos dizer assim, para entender essa medida relativa, né, dispersão, né, entender esse dimensionamento de malha, a gente precisa entender o conceito de coeficiente de variação. Então, vamos dizer que eu estou querendo comparar aqui o tamanho do elefante com o tamanho, a largura da formiga. Se eu olhar simplesmente a dispersão da largura do elefante e comparar com a dispersão da largura da formiga, a gente vai achar que os elefantes são muito maiores, em geral, do que as formigas. Mas a gente tem que olhar a questão da comparação relativa. Por isso, a gente utiliza o coeficiente de variação de forma a normalizar isso, que a gente pode ver que as formigas, mesmo elas sendo pequenas, elas são mais variáveis entre si do que o tamanho de elefantes, por exemplo. Então, se eu estou querendo comparar depósitos minerais diferentes, problemas de engenharia diferentes, sejam eles problemas ambientais, uma série de outras coisas, eu posso utilizar dessa classificação estatística para comparar formas diferentes de se lidar com isso, ok? Nesse caso, alguns autores, como Rocha, que propõem classificações de grupos para esses nossos depósitos minerais. Ele classifica, por exemplo, o primeiro grupo, o segundo grupo, o terceiro grupo.
de acordo com esse coeficiente de variação. Se é 5% ou 40%, eu classifico no primeiro grupo. De 40% a 100% no segundo grupo. De 100 a 150 no terceiro. Maior que 150% no quarto. Então, no quarto grupo estão aqui tipos, né, de pegmatitos, pedras preciosas, que têm uma variação, uma dispersão muito grande em relação aos outros dados. No terceiro grupo, a gente tem ouro, por exemplo, zinco, etc. Da mesma forma, Rocha propõe outros tipos, né, de classificações de malhas para indicação de reservas, medida, indicada, inferida, para esses tipos de grupo. À medida que esse grupo aumenta, essa dispersão relativa tende a ser maior e a gente precisa de malhas cada vez mais densas. Ok? Então, qual que é o nosso objetivo? Eu defini uma região, né, dentro desse meu espaço, que eu classifico ela como estatisticamente controlável para poder fazer essa malha de amostragem. Então, eu selecionei uma região aqui. E a partir dessa região que eu quero saber aqui, eu quero saber como é que eu vou densar essa região, que eu tenho algumas informações, de forma que eu faça a estimativa dessa região e calculo o valor esperado para aquele meu bloco, a unidade seletiva de lava. Então, como eu vou densar essa malha que eu já tenho aqui, para poder encontrar essa minha estimativa dos meus dados. Lembrando que, para esse tipo de metodologia que nós estamos aplicando, eu tenho que ter essas informações a priori antes. Né? Então, eu preciso ter algum tipo de informação antes de começar a dimensionar essa malha. Então, dado aquele meu bloco, com a unidade seletiva de lava que eu quero estimar, eu tenho esse valor, né, esperado para esse bloco, e eu tenho, a partir da estimativa da geoestatística, e a partir da simulação geoestatística, eu consigo saber qual que é a distribuição de valores possíveis para essa unidade seletiva de lava. E com isso eu consigo saber, para uma dada amostragem, para um dado espaçamento de amostra, qual que é a dispersão dessa unidade seletiva de lava, e eu consigo identificar aqui quanto eu posso errar, né, na estimativa. Nesse caso, a nossa metodologia pretende utilizar esse tipo de estimativa do erro, o máximo erro de estimativa que a gente considera o quantio 95, né, o quantio de 5, e o nosso valor médio, que é o E-type, desse nosso bloco aqui. Então, a gente considera essa medida de erro relativa aqui para definir o nosso erro de amostragem para aquele bloco. Tá? Alguns casos nessa apresentação, eu vou apresentar, né, a amostragem. Né? Então, quando tirar aquele ponto daquele local, eu vou representar por blocos. Então, eu queria ressaltar isso para as pessoas não ficarem confusas. Né? Esse bloco, na verdade, ele está representando, na verdade, um ponto, aquele ponto da amostra, né, que tem mais ou menos a dimensão da minha malha que eu estou trabalhando. É só uma forma como a gente achou mais fácil de conseguir amostrar esses pontos aí dentro do nosso domínio. Então, a metodologia. A metodologia a gente inicia primeiramente criando um cenário de referência, a gente utiliza a simulação e escolhe um cenário desse para ser o nosso cenário de referência. Eu pego esse cenário amostrado, né, pego esse cenário e amostro ele em diferentes tipos de malhas. Né, e simulo, a partir dessas malhas amostradas, novamente. A partir da média, né, do E-type desses valores simulados para diferentes tamanhos de blocos, a gente consegue determinar, né, o erro máximo de estimativa para cada malha e para cada bloco. Ok? Então, nesse caso aqui, eu inicio com os dados iniciais, faço minhas simulações. Depois eu pego uma dessas simulações e seleciono ela como se fosse um depósito de verdade. Isso aqui é uma representação, simulação é uma representação mais realista daquele depósito que eu posso ter aqui. E como todas elas são improváveis, todas elas podem ocorrer, eu posso selecionar uma aleatoriamente como sendo meu cenário de referência. Ok? A partir desse cenário de referência criado, eu vou mostrar, então, lembrando aqui que eu estou representando por blocos, mas seriam pontinhos aqui, tá? Eu vou mostrar esse meu cenário de referência em vários tipos de malhas diferentes, de 10 por 10, 50 por 50, e assim, por assim vai. A partir desses valores que eu mostrei, novamente eu vou simular esses valores, né, para cada uma dessas malhas. Então, realizando essa média, o E-type desses valores simulados aqui para cada um desses blocos aqui, eu tenho a média desse valor, desse bloco aqui, ok? Essa média desse valor de bloco representa o valor estimado para aquele bloco que eu estou trabalhando.
Um importante passo que a gente tem que ter, né, nessa metodologia é que a nossa variância, né, desses pontos dentro de cada um desses blocos aqui, ela tem que ser próxima da nossa variância teórica apresentada pelo Gama-Barra, tá? Então, isso aqui é necessário, é uma condição para que essa metodologia seja aplicada de forma correta. A partir dessa unidade seletiva de lá que eu tenho aqui, em diversos tipos de blocos, eu vou criar essa distribuição, e com essa distribuição eu acho o erro, né, de cada um daqueles blocos a partir daquela nossa malha que a gente considerou. Ok? Então, apresentando alguns resultados, a gente pegou aqui do nosso depósito de Jura, nessa variável cobre, que é distribuída nessa forma deltaica. A gente tem uma representação desses valores de cobre, né, com uma certa simetria positiva característica aqui. Né? Então, a gente tem valores, poucos valores com altos valores, né, e muitos valores com poucos valores. Então, não apenas a questão da variação, mas também a questão da simetria na distribuição é uma questão que deve ser levada em conta na hora que nós vamos estimar ou simular, porque a simetria mostra justamente isso. A gente tem pouquinhos valores aqui com valores altos. Então, podem haver discrepâncias muito grandes na hora da gente estimar, de simular. Tá? A gente teve aqui 259 amostras no total. Foi realizada aqui a varografia desse nosso modelo de cobre aqui, determinados os parâmetros desse varograma. Os valores foram simulados, né, e verificados se estavam dentro das condições. Né? Então, cada um desses varogramas simulados tem que estar próximo, não exatamente igual, mas próximo daquele meu varograma, que seria o varograma original daqueles meus dados, dos histogramas também. E a partir desse meu cenário real, eu realizo as minhas amostragens, e essas amostragens eu faço as simulações aqui, ok? Determino o nosso erro, como eu tinha falado lá anteriormente, e aí a gente tem esse tipo de gráfico. Assim, a gente vê que para cada malha que a gente tem aqui, então está por quilômetro, aqui são 20 metros, 10 metros, 30 metros, 40 metros. A gente tem um erro máximo, né? Então, para cada bloco lá, a gente tem aquele erro dado àquela malha. Então, eu peguei todos os blocos dentro daquela região que eu tenho um coeficiente de variação determinado, que é aquilo que eu caracterizei como sendo a minha região que eu vou dimensionar a malha, e vejo o nosso erro aqui, né, a média desse erro máximo estimativo que eu obtive aqui. Então, a gente vê que, à medida que a minha malha começa a ficar mais afastada, meu erro máximo de estimativa naquele local tende a aumentar, né, e à medida que o nosso tamanho de bloco, né, que a gente está estimando, começa a aumentar, o nosso erro também tende a diminuir, ok? Por uma questão da relação a relação do volume e variância, ok? Então, o resultado, apenas um exercício aqui, a gente mostra que dentro daquela área que eu selecionei para 1 km², e eu tenho blocos estimados de 200 a 200 metros, e eu tenho esse curso de perfuração que eu escolhi aqui, por uma profundidade de perfuração 2 metros, a gente tem essa nossa malha aqui regular, a gente consegue ver que tem essa relação, à medida que a minha malha tende a aumentar, meu erro tende a aumentar, ok? E meu custo, né, tende a reduzir. Então, existe esse contrapeso de duas forças diferentes, e a seleção da minha malha, né, está relacionada com um determinado custo. Então, que custo que eu quero para aquela minha malha? Que custo eu posso pagar? Eu posso pagar 5 milhões? Eu venho aqui, eu olho o tamanho da minha malha, que eu posso determinar, né, a partir desse meu erro máximo, erro de estimativa. Tá? Algumas discussões, né? Essa média de erro máximo de estimativa cresce linearmente com o espaçamento da malha de amostragem, né? A gente tem, linearmente não, aproximadamente linear, né? A gente vê que tem uma tendência crescente. A média do erro máximo de estimativa decresce com o tamanho desse nosso bloco estimado, e os custos diminuem com o aumento do espaçamento da nossa malha. Ok? A importante conclusão que a gente deve tomar com esse tipo de exercício, eu considero isso apenas um exercício, não está uma coisa completa, ainda isso envolve uma parte do trabalho maior ainda que a gente vai desenvolver, quais são, que essas regras de ouro que nós temos na mineração são coisas muito perigosas. Então, falar que a minha malha tem que ser um quarto, não sei quanto, o tamanho do bloco tem que ser um quarto, o tamanho da minha malha, isso é um pouco complicado. Levar essas regras de ouro a sério, né? São uma coisa muito complicada da mineração, que a gente trabalha com uma centena de variáveis diferentes,
umas peculiaridades cada vez mais diferentes uma das outras, depósitos de ouro são diferentes, depósitos de carvão, uma série de outras coisas. Então, tomar cuidado com esse tipo de regras, né, de ouro, principalmente com o dimensionamento da malha, e a nossa dependência dessa entropia do nosso depósito. Então, à medida que a gente tem depósitos que são muito variáveis, muito dispersos, essa entropia tende a ser uma consideração importante no dimensionamento da malha. Algumas referências utilizadas nesse trabalho, e agradeço muito aqui aos apresentadores, agradeço a todo mundo que está assistindo, né, da Tamalha, por ter auxiliado no nosso trabalho aqui, a URGS, ao PPG, e agradeço. Muito obrigado. Obrigado, Davi. Parabéns pela apresentação. Está aberta a sessão de perguntas. Lembrando que as perguntas podem ser feitas também pelo chat. Alguma pergunta? Eu vou fazer alguma avaliação do benefício da informação que tu vai ter a partir da sondagem. Você fala em benefício em que sentido? Benefício no sentido de eu vou mostrar mais o que a empresa vai ganhar com isso em termos de possibilidade dos dados. Essa é a grande questão. Eu não vejo muito pela questão do benefício, mas vejo pela questão do risco. Eu acho que o risco é uma questão muito mais importante do que benefício, assim. Porque, na verdade, você pode mostrar que as coisas estarem completamente erradas e você acertar. Essa que eu acho que é a grande questão quando a gente trabalha com geoestatística, né? Que risco que eu assumo, né? Para a empresa perder, talvez, milhões, né? Pode ser uma coisa, um risco baixo ou alto, né? Essa que é a grande questão, né? Não se o benefício da informação, mas o risco de você assumir uma informação mal mostrada pode levar a consequências muito sérias na mineração, né? Eu vou fazer um comentário. A professora Vanessa fez a tese de doutorado dela exatamente nisso, de ver o benefício de tu sondar, o benefício econômico, vendo a resposta da informação adicional sobre redução da incerteza do NPV, por exemplo. Então, em vez de ver só erro relativo, ver o ganho econômico. Olha, o projeto com essa malha vai ter um NPV entre tanto e tanto, com 90% de probabilidade. Mas pode ser menor o risco desse NPV não acontecer se toda essa malha. Então, tem um workflow clássico que é uma extensão do que o Davi mostrou aí. É isso. Como o professor não sempre dizia, né? Depende do objetivo da amostragem. Às vezes, tu precisa chegar num erro do bloco que vai alimentar a planta, tem que ter um erro ali de 10% no máximo. Eu não aceito mais que isso. Então, tu tem que alcançar, tem que fazer a malha para chegar naquele erro. Depende do teu objetivo. A Vanessa relembrou uma coisa que a gente passou vários meses, anos se digladiando. A pergunta é, por que tu sonda? O que tu quer com a tua sondagem? Todo mundo diz, eu quero entender um pouco mais da geologia. Eu vou responder. Isso é óbvio que quer entender mais da geologia. Mas quanto tu quer entender mais e por que tu quer entender? O que tu vai ganhar com isso? Ou seja, a gente tem que traduzir em números o motivo que eu sondo para o curto prazo para um objetivo, para o longo prazo para outro objetivo, para a digline para outro. Cada um sonda ou coleta mais dados com um objetivo. Eu acho que a gente tem que ter, a gente sempre falou sobre isso, bota no quadro para quem está sondando. Eu estou sondando por isso. Bom, então nós vamos achar uma solução para esse objetivo. Curto prazo é para reduzir de emissão, reduzir a perda, não tem nada a ver com o NPV. Então, eu acho que o planejamento da sondagem está intimamente ligado com a pessoa saber claro e inequivocamente por que ela está sondando. E muitas vezes ela não sabe. É só pelo afã de querer ter mais dados. No caso aqui, esse estudo de malhas é para ver qual é o erro que tu vai ter na tua estimativa. Eu vou estimar aquele bloco com um erro de 20%. Aí eu posso usar esse erro ou para classificar o bloco, para dizer se ele é medido em indicado perdido, ou porque eu preciso garantir aquele erro para alimentar a planta. Tem um livro ali na minha mesa, o The Value of the Information, o valor da informação, que é recente, de 2015, professor lá de Stanford, do Stanford Center for Reservoir Forecast, que é
vamos dizer, toda teoria, por que a gente, o valor da informação, por que eu ganho com mais informação? Como quantificar o ganho da informação? Por isso que eu titulei o valor da informação. Muito interessante, está ali, se quiser. Eu dou para a biblioteca copiar, hard copy, tá? Mas é uma coisa. Tanto é que o Victor está lá em Canadá agora com parte do doutorado dele, exatamente isso, o valor da informação. Por que eu tenho que aquecer com 10% de erro e não 15% ou não 5%? Por que eu exijo erros relativos pequenos? Pô, eu gasto um monte para control, um monte. Em troca de quê? Qual é o valor que eu agrego gastando N milhões por ano que aquecer? Ganha alguma coisa ou não? A gente acha que algumas vezes não ganha muito. Está gastando mais do que aquecer do que está ganhando. Só pelo ato de ter um programa de controle de qualidade, que diz para inglês ver, e eu não sei se estou ganhando tanto quanto. Então, é legal transformar em dinheiro. Quanto eu ganho, quanto que eu recebo de volta. Quanto tu ganha, mas quanto tu deixa de perder. Também, claro. Mas, em suma, é o valor da informação. A informação tem um valor. Qualquer geocientista que faz pesquisa mineral deveria saber justificar quanto vai custar o trabalho que ele vai fazer. Claro, ele orça a soldado. Mas mais que isso, tem que dizer para o chefe dele que nós vamos ganhar financeiramente. Não só coletar mais informação, mas de onde vai coletar essa informação. Bom, daí vai passar pelo processo de otimizar a alocação. É muito legal. Eu gosto muito de ver essa imagem aqui, ó, né? A informação que eu tenho, né? A diferença dessa informação e as consequências que isso pode vir. Né? Aqui eu não consigo enxergar nada. Eu não vejo o rosto da Lena, eu não vejo o cabelo dela, eu não vejo o chapéu, eu não vejo nada aqui, ó, né? Com esse valor interpolado. Então, eu tô jogando a informação para o lixo, praticamente. Qualquer coisa que eu for fazer de engenharia aqui, né? Qualquer coisa que eu possa ganhar, né? Um local onde eu possa receber, né? Uma quantidade melhor, um teor, me informar melhor sobre o teor, saber o planejamento melhor, então isso envolve tudo. Né? Se eu não sei o que eu estou mexendo, se eu não sei o que eu estou trabalhando, né? Quais são as consequências, podem ser muito sérias. Eu acho que essa é a grande questão. A gente tem uma pergunta do telespectador Marcelo. A pergunta é: a rocha ornamental não trabalha com teor. Alguma sugestão de como poderíamos adaptar estas estimativas para este fim? Necessidade de fraturamento. Pode ser fratura litotipo. Ele fala também que, pois além das limitações estruturais da jazilha, temos a questão subjetiva da aparência. Aparência? É, a estética. Estética, né? Eles têm um índice de qualidade. A estrutural é bem clara, né? É por mapeamento. Tem aí mapeamento de índice de fraturamento. Tá? Então, a gente tem que ter uma malha, seja de scanline, seja de georradar. Se ele quiser, tem trabalhos aqui na escola dos anos 90, de dissertações em pesquisa e lavra de rocha ornamental, como pesquisar e quantificar recursos de rocha ornamental, com docometria, com scanlines de campo e com georradar. Eu só fico, é outro approach. eu só fico pensando assim, como é que ele, pelo menos a minha ignorância, não sei como é que ele define estética, né, numericamente. Porque os gregos tinham razão áurea lá do rosto, né? Mas Orixinólitos, normalmente. Orixinólitos. O arquiteto que usa na obra diz: eu não quero mancha preta de biotita, porque senão penaliza. Então, ele vai ver, ele vai transformar aquele aspecto estético, não ter mancha. Um indicador, né? Um indicador. Esse é bom. Esse é bom, esse é ruim, esse é feio, esse é bonito. Simular esse valor. E simular esse valor, indicador. Onde tem a... É, textural. Sim. Mais alguma coisa? Marcelo comentou que o mercado que define essa questão estética. É o mercado. Por isso a subjetividade. Mas o mercado define e tu, como avaliador, tem que codificar a tua mina conforme o valor de mercado. Na verdade, eu generalizaria a resposta dele. O mercado define tudo, o valor do zíper, o valor do níquel, o valor do ouro. E nós, como geólogos e planejadores de mina, engenheiros, temos que fazer a adequação da nossa mina ao cut-off de mercado. Tudo é o mercado que define. O ouro, hoje em dia, está variando de hora em hora. E o cara está replanejando a mina de acordo com o que o mercado ditou. Mas nós temos que transformar o mercado em alguma codificação para balizar o teu planejamento lá. A mesma coisa é rocha ornamental. O aspecto estético valora o bloco. Bom, beleza.
E então tem que transformar isso, internalizar dentro da geologia. Ele agradeceu.